pessoal diz que eu não me dou bem no Enem. Mas isso é, estratégia, rapaz. É que eu tô parcelando a nota, entendeu? Eu tiro 200 no ano, aí no outro ano eu tiro mais 200. É tipo boleto tem 5 vezes sem juros. Devagar e preguiçosos. Você não quer fazer parte desse filme. Renatinho, roda a vinheta! É isso mesmo, Hora do Enem já começou e tem novidade para te ajudar a estudar. Eu tô falando dos Percursos Educativos, a plataforma gratuita da TV Escola. Em 3 meses, desde o lançamento, foram mais de 85 mil visualizações. E agora, além da matemática, já tá no ar o percurso de língua portuguesa. E quem vai te deixar por dentro de tudo isso é o curador do projeto, Luiz Guilherme Barbosa, daqui a pouquinho. Porque agora a gente conversa com a professora Vanessa Reis. E aí, tudo bem? Tudo bom. Bom, hoje você trouxe uma questão sobre compreensão textual, mas como se estuda a compreensão do texto? Então, primeiro, para estudar compreensão de texto, a gente precisa entender a diferença entre compreensão textual e interpretação textual. E não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Parece, mas não é. Primeiro, compreensão é a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases e das ideias presentes, a informação que está presente no texto. E a compreensão textual ela trabalha com a objetividade, com as frases e palavras que estão escritas no texto. Então, a maioria das pessoas acha que quando você lê um texto, você acaba interpretando o texto. Não. Quando você lê um texto, primeiro você compreende. O que o texto está falando? Está falando sobre bullying? Está falando sobre educação? Está falando sobre leis de trânsito? Está falando sobre o quê? Que palavras estão sendo usadas? E aí, depois que você compreende o texto, você pode interpretar. Porque a interpretação é o que a gente pode concluir sobre o que está escrito no texto. É o modo como interpretamos o conteúdo. A informação na interpretação do texto está fora do texto, mas também tem conexão com ele. E trabalha mais com a subjetividade, com o que você entendeu sobre o texto. Então, para você interpretar, você precisa compreender, isso é, 50% está escrito no texto e 50% está com você, do seu conhecimento de mundo, do que você domina sobre aquele assunto. E aí depois a gente lê a questão, vê o que o enunciado está pedindo e aí percebe que é uma questão de compreensão textual. Saquei. Sacou? E aí a gente vai para gêneros textuais. Quais são os mais comuns, professora? Olha, o Enem ele é tão rico que ele trabalha com vários gêneros. Aí aqui a gente trouxe no nosso quadro alguns, tá? Eu tive o cuidado de colocar aqueles que as pessoas quase não dão importância. Porque o pessoal está acostumado com crônica, conto. E aí a gente tem as notícias, né? Notícias de jornal, de revista, notícias que são publicadas na internet. A gente tem os anúncios publicitários que chovem no Enem, muito, muito. Porque aí vai trabalhar a argumentação, vai trabalhar o que o texto está compreendendo. Às vezes ele pega um texto científico e aí coloca um anúncio publicitário e faz relação com os dois. Já é Olha ótimo. aí. 2 coisas você precisa saber. Trabalha bastante com poesia. E aí na poesia entram os poemas, entram as letras de música, entram os cordéis. Tudo isso tem no Enem também. E é ótimo, é rico. Trabalha com os quadrinhos, com as charges, para ficar lindo, para todo mundo acertar a questão. Trabalha com gráficos, porque a gente acha assim, gênero textual é só na prova de linguagens. Claro que não, você tem lá a prova de geografia e história, trabalha com gráficos. A prova de matemática trabalha com gráfico, isso é gênero textual. Então, todo o Enem trabalha com gêneros textuais. A fotografia também, que a gente encontra nas provas de história. Tem bastante, né? Bastante, para poder fazer alusões a períodos e fatos, tudo isso. E as biografias, que são as histórias sobre alguns autores, algumas pessoas importantes, alguns artistas, tudo isso. Esses são alguns, assim. Quais são os outros? Vários outros. A prova do Enem é uma prova de gênero textual. Agora, texto tem a ver com contexto. Então,
Como é essa relação, professora? Lembra que eu falei de compreender e interpretar um texto? Sim. Isso entra também na questão do contexto. Porque quando você tem um texto, ele está sempre enquadrado dentro de um contexto, seja ele social, histórico, financeiro, né? Qualquer coisa. Ele está dentro de um contexto. E é importante a gente entender que a prova do Enem não é uma prova só conteudista. Tem algumas questões que você precisa entender, que você estudou na gramática da escola, aquela Sim. coisa toda. Só que algumas questões trabalham mesmo com o contexto do que você compreende do mundo, em que momento aquilo está sendo publicado. Sabe uma coisa muito boa para a gente trabalhar contexto? Como? Charges e cartoons. Já tá ali, ó. Aqui. A gente tem ali Nós temos um sofazão. sofazão. E aí, o que a gente tem no meio do sofá? A vovó. A vovó, a matriarca da família, né? Sim. Se tem vó, vai ter o quê? Comida boa. E? Alô, vó. E história. E história. E mais o quê? Pra ser vó, você precisa de quê? Netos. Netos. Então, a gente tem ali 4 netinhos. E aí, a vovó fala, obrigado pela visita, meus netinhos. Eu fico muito feliz. E os netos estão fazendo o quê? Tudo no telefone. Tudo no telefone. É um contexto em que a tecnologia está invadindo as casas e está impedindo que haja essa interação entre as gerações. E aí a gente já tem uma crítica social. A gente precisa entender o contexto. E com isso em mente, a gente parte para uma questão. Vamos Não à é isso? questão. Já tá na Isso. tela, questão 26 do Enem de 2017, caderno azul. Então vamos Vai lá, lá. professora. Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie como exemplo de beleza, um infográfico feito pelo site hihenbeans.com comprovou que caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ela nem estaria viva. Não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o mundo real. Ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana apontam há anos a influência de modelos como a Barbie na distorção do corpo feminino. Então vamos às medidas da Barbie. Pescoço. Com o pescoço 2 vezes mais longo e 15 centímetros mais fino que o de uma mulher, a Barbie seria incapaz de manter sua cabeça levantada. Cintura. Com uma cintura de 40 centímetros, menor do que sua cabeça, a Barbie da vida real só teria espaço em seu corpo para acomodar metade de um rim e alguns centímetros do intestino. Quadril. O índice que mede a relação entre a cintura e o quadril da Barbie é de 0,56, o que significa que a medida de sua cintura representa 56% da circunferência de seu quadril. Esse mesmo índice em uma mulher americana média é de 0,8. Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa, letra A noção de beleza globalizada vinculada pela indústria cultural. Letra B. Influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar pelas mulheres. Letra C. Relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo instituído pela boneca. Letra D. Proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e a do corpo humano. Letra E. Influência mercadológica na construção de uma autoimagem positiva do corpo feminino. Ele está dizendo que o texto analisa alguma coisa, então a gente tem que estar no texto. Se a gente for dar uma olhadinha, o texto analisa a proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e do corpo humano, já que ele faz a comparação entre as medidas do pescoço, da cintura e do quadril da boneca com uma mulher normal, né? Uma mulher que seria a média americana. Então, o gabarito ali seria a letra D. Letra D, porque é isso que o texto fala. Por mais que várias outras questões ali façam referência, né, à indústria de beleza, ao corpo feminino, a letra D é o que analisa o texto. Pois é, a letra A ali parece um grande distrator, né? Noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural.
dá dúvida mesmo. Porque se você, numa questão de interpretação, você olharia e falaria, bem, a noção de beleza globalizada que está vinculada pela indústria cultural, né? A indústria cultural diz que a Barbie teria proporções perfeitas. E aí a noção de beleza globalizada é isso. Você ser magrinha, ter uma cintura bem fina, um quadril um pouquinho mais largo, um pescoço mais alongado, ter todas essas proporções ditas perfeitas. E aí é aí que tá. É o pulo do gato dos enunciados. Você tem que procurar ali, ó, o que o enunciado realmente está pedindo. E ele está pedindo o que o texto analisa. E o texto está analisando a proporção do corpo da boneca. Mas o interessante é que no ano passado, isso foi tema da segunda aplicação do Enem. Olha aí. Então tem que ficar atento. Tem que ficar. A segunda aplicação é aquela aplicação para PPL, se eu não me engano. Teve um tema voltado para a indústria de beleza. Só para tirar uma dúvida, professora, a segunda aplicação PPL, o que seria só para a gente É a reforçar? aplicação que faz para as pessoas que estão reclusas. Entendi. As pessoas que estão reclusas, que querem fazer o Enem, que querem fazer uma faculdade à distância, elas fazem o Enem à parte. E aí a gente tem esse cartãozinho da Carol Rossetti, que aí a gente tem essa imagem aí de uma menina igual a mim, né? Mais rechonchuda. E aí tem, Marina adora seu vestido listrado, mas as revistas de moda disseram que listras horizontais não combinavam com seu corpo. Liga para as revistas não, Marina. O importante é usar o que gosta e se sentir bem com o seu próprio corpo. É isso. É um assunto muito próprio nosso e que precisa ser estudado, precisa ser entendido, porque uma hora cai. Vale a pena estudar como todos os gêneros textuais abordam esse assunto da estética, do padrão de beleza? É importante assistir filmes sobre isso, em que a beleza é retratada não como uma coisa, né, que é um padrão, mas com algo que você precisa discutir, que você precisa estar bem com o seu próprio corpo. E não só com a questão de ser magro ou gordo. A gente tem tantos estereótipos, né? O menino não pode ter um cabelinho assim igual o seu, tem que ter raspadinho, tem que estar sem barba. Por quê? Todo mundo tem que ser fortinho? Não, por quê? Ah, todo mundo tem que ser magro? Não, por quê? Toda mulher tem que usar maquiagem? Não. A pessoa faz com o seu próprio corpo aquilo que se sente melhor. Então é legal ver vídeo, sim, discutir isso entre amigos, assistir filmes que falam sobre esse tema. É muito bom. Ler algumas coisas sobre, é sempre bom. É se aproveitar os benefícios da tecnologia. Claro, né? Facilita o óbvio. acesso. Exatamente. E assistir também a Hora do Enem, que a gente tem discussões maravilhosas sobre vários assuntos. Show de bola! Galera! E agora você também pode fazer aquela revisão através dos percursos educativos de língua portuguesa. É uma plataforma totalmente gratuita da TV Escola que te ajuda a treinar para o Enem. tvescola.org.br/percursos. Para ter acesso, é só entrar lá no site e clicar em Começar Agora e selecionar o percurso de língua portuguesa. Maravilha, né? Muito bom, gostei. Professora, muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença. Foi um prazer. Ele é professor de português e literatura, autor do livro A Mão, o Olho, uma interpretação da poesia contemporânea e agora curador do percurso educativo de língua portuguesa aqui da TV Escola. É a plataforma gratuita da TV Escola que te ajuda a organizar os estudos para o Enem. Em 3 meses de existência, os percursos educativos são um sucesso. São mais de 85 mil visualizações no site. Então vou chamar aqui quem vai bater um papo sobre isso, o professor Luiz Guilherme Barbosa. Chega mais. Tudo bom, Landy? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui. Como funciona o percurso educativo de língua portuguesa? Pois é, o percurso educativo de língua portuguesa faz uma organização das questões do Enem que dizem respeito à língua portuguesa, que são a maior parte das questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. A gente organizou as questões todas de 2012 até 2017, ou seja, mais de 200 questões em nível médio, fácil e difícil para você ter autonomia no seu estudo. Você participou da criação do percurso educativo de língua portuguesa, não participou? Pois é, foi um desafio, justamente, como organizar essas questões de maneira acessível. Porque na prova do Enem, as questões elas não estão organizadas em gramática, literatura. E aí, como é que a gente vai decidir, então, como a questão está lidando com cada tema? E aí eu procurei fazer uma interpretação dessas questões de modo que ficasse muito claro para quem vai fazer a prova, para a pessoa ficar ligada que tal questão diz respeito a tal conceito, tal percurso de estudo.
Fora isso, tem aquele grau de dificuldade, né? Imagina a trabalheira que deve ter dado, né? Pois é, o grau de dificuldade ele é medido, claro, com alguns critérios que a gente adotou durante o processo. Por exemplo, uma coisa é você reconhecer um conceito num texto, outra coisa é você relacionar conceitos diferentes ou textos diferentes, aí a questão fica mais difícil. Pode ser que alguém tenha mais facilidade de fazer relações, mas em geral isso é mais difícil. E por isso a questão é considerada difícil, por exemplo. E como o percurso pode ajudar na preparação para o Enem? A grande vantagem desse percurso é dar autonomia para o candidato se preparar do modo como ele acha melhor. Ou seja, eu acho que começar pelo mais difícil é um grande desafio, ou seja, aquilo que você tem mais dificuldade. Mas, na verdade, você pode começar por qualquer lugar do percurso, qualquer ponto de estudo. E aí, com isso, você cria a sua trajetória ali no site, resolvendo as questões e utilizando os materiais de apoio, que também estão ligados a cada conceito que está trabalhado, organizando as questões no site. Vem cá, dá para acessar pelo celular, pelo tablet? Pois é, essa também é uma novidade importante, porque se você acessa o percurso pelo celular, você ganha na mobilidade, você pode acessar ele em locais, o acesso é muito fácil e tem vários recursos de acessibilidade. Você muda o tamanho da fonte, muda o grau de contraste, por exemplo. Então, o percurso está pensado para que você possa acessá-lo dos modos que você precisa e nos lugares que você precisa, os mais variados. Ele se ajusta, né? Se ajusta e tem uma vantagem também no uso de sala de aula, né? Como ele pode ser acessado e bem acessado pelo celular, dá para usar em sala de aula. Ou seja, um professor pode se apropriar desse percurso e levar ele para a sala de aula com celulares e usar ele em sala de aula, porque ele demanda, né, um fluxo de dados que a gente consegue acessar pelo celular fora de casa, né? Show de bola. Agora eu quero saber do processo. Como é que foi esse processo de criação? Se reuniram, aí você levou tudo para casa? Como é que foi? Pois é, o desafio era justamente como é que a gente vai dialogar as questões do Enem com aquilo que a gente chama do currículo escolarizado, ou seja, o modo como geralmente se estuda a língua portuguesa na escola. Muitas vezes a gente divide o estudo da língua portuguesa em estudos de gramática, de literatura e de redação. E eu comecei a perceber que o Enem faz algo muito parecido. Às vezes a gente escuta que o Enem é uma prova predominantemente de interpretação. Ela ser de interpretação não quer dizer que a questão é subjetiva, quer dizer que ela usa conceitos de estudos do texto. Ora, é aquilo que a gente costuma aprender quando está estudando redação. Então eu pensei, dá para dividir, organizar as questões do Enem também nessas três áreas. Tem questões de gramática, que não são a maioria, tem questões de literatura e a maioria das questões diz respeito a texto, a estudo sobre o texto. Então seria uma boa começar por texto, né? Pois é, ali é onde estão a maioria das questões e a gente vai ver que tem um conceito ali que é o carro-chefe das questões que dizem respeito ao texto, que são gêneros textuais, ou seja, os formatos pelos quais os textos se organizam nas situações diversas de comunicação. Sabendo como funcionam os gêneros textuais e observando as questões de gêneros textuais, você tem um passo aí importante para ir para os outros páginas da seção de texto que dizem respeito à argumentação, à coesão textual, funções da linguagem, há vários conceitos que às vezes aparecem mais nas escolas, como funções da linguagem, às vezes aparecem com outras caras, como estratégias argumentativas, que é uma categoria das questões do Enem e que a gente costuma estudar quando está fazendo redação e às vezes a gente esquece desse conceito quando está lendo, por exemplo. Bom, e o percurso de língua portuguesa é dividido em texto, literatura e gramática. Quais foram os critérios, professor? Como é que foi essa divisão? Pois é, essa divisão ela procura fazer dialogar a prova do Enem com o currículo escolarizado, como a gente chama, que geralmente a gente se organiza na escola nessas três frentes de estudo, né? O estudo da gramática, o estudo da literatura, o estudo da produção textual. Muitas vezes a gente diz que a prova do Enem é uma prova de interpretação, o que não quer dizer que seja uma prova subjetiva, quer dizer que seja uma prova que utiliza conceitos sobre o funcionamento do texto. Por exemplo, o conceito carro-chefe da parte da seção de texto são os gêneros textuais. Como é que a gente fez para fazer essa divisão entre gramática, literatura e texto? Ora, a gente percebe que a grande maioria das questões traz textos de literatura como objeto de estudo, mas nem sempre uma questão que traz um texto de literatura é uma questão de literatura, ou seja, é uma questão que você precisa saber a história da literatura ou algum conceito literário. Por exemplo, recentemente houve uma questão no Enem que tratava de um texto do José Saramago, escritor português. E essa questão ela tratava, na verdade, sobre o estilo do José Saramago. Aparentemente estamos falando de literatura, mas quando a gente vai ler o enunciado e conferir qual é o item que responde àquele enunciado, a gente percebe que é uma questão sobre língua.
gramática, é uma questão sobre o modo como José Saramago construía gramaticalmente a frase. Ou seja, há uma perspectiva interdisciplinar na prova do Enem. O que o percurso educativo de língua portuguesa procurou fazer foi: beleza, a perspectiva é interdisciplinar, mas quando eu estudar, eu vou procurar me organizar para pensar qual é a questão que eu preciso saber gramática para resolver, mesmo que seja um texto literário que esteja na questão. Qual é a questão que eu preciso saber história da literatura para resolver? Qual é a questão que eu preciso saber conceitos gramaticais para resolver? Foi esse o critério que a gente utilizou para estabelecer essas seções, texto, gramática e literatura no percurso educativo. E aí tem os materiais de apoio, né? Que muitos são até que da TV Escola, tá certo? Sim, esses materiais de apoio, eles são importantes ainda mais para dar essa autonomia de estudo. Eu destaco 2 materiais que estão ali presentes. Um deles é a série Mestres da Literatura, que é uma série clássica da TV Escola e que está ali permeando as sessões do percurso educativo. O outro são uma série de vídeos de um professor chamado Luiz Antônio Marcuschi. E eu destaco esses vídeos porque é um professor universitário que tem uma linguagem extremamente acessível. E aí esse percurso ele cumpre essa função de fazer com que o candidato que está procurando acesso na universidade já tenha aí contato com esse conhecimento ao qual ele vai chegar na universidade e que, na verdade, são conhecimentos que precisam mesmo transitar entre escola e universidade e que o Enem produz uma espécie de mediação entre esse conhecimento escolarizado e o conhecimento mais específico que a universidade vai proporcionar para te inserir no mercado de trabalho pós-universidade. Já são mais de 85 mil visualizações nos percursos educativos. E tem muita gente que pergunta qual o objetivo comunicativo do texto poético? Essa é uma grande preocupação dos candidatos? Esse tipo de busca manifesta justamente a percepção de que o Enem é uma prova interdisciplinar, porque há questões que dizem respeito ao que a gente chama de função comunicativa de um texto específico, não necessariamente o texto poético. E há outras questões que dizem respeito ao modo como um texto poético se constrói. Então, esse tipo de busca mostra essa percepção. E o que o percurso faz é justamente procurar organizar quais aquelas questões em que há um poema, mas a questão trata sobre a função comunicativa daquele texto, e quais as questões em que há um poema e a questão trata sobre algum elemento constitutivo do poema, como, por exemplo, a voz poética, como, por exemplo, a organização em versos daquele texto. Fora isso, já pode puxar aí o tempo, né? Quando aconteceu, qual escola. E aí a gente começa a entrar justamente na narrativa, por exemplo, de pensar o tempo narrativo. O percurso de literatura, ele está organizado em 2 sub-áreas, né? A área da história da literatura, e é muito curioso, porque a gente percebe que o predomínio no Enem é a literatura dos séculos 20 e 21. Ou seja, mais de 2/3 das questões dizem respeito a esse período literário, esse momento literário, né? Enquanto a minoria das questões diz respeito dos séculos 16 a 19. Né? E a outra sub-área de literatura do Enem diz respeito aos gêneros literários, ou seja, um texto teatral, que é um tema de algumas questões frequentemente, o texto poético ou o texto narrativo. O texto narrativo protagoniza essa área. E por que ele protagoniza? Ele tem uma complexidade que está abordada nas questões do Enem pelos elementos da narrativa. O narrador, os personagens, o tempo, o espaço em que a história acontece. Então, esse tipo de percepção que o Enem demanda, ou seja, ler uma história e perceber como é que o narrador está desenhando o lugar que esses personagens estão. Por que aquele objeto, um garfo que está em cima da mesa, tem a ver com a personalidade de um personagem específico? Tipo de questão que cai no Enem. Mas vem cá, como o professor pode usar os percursos educativos em sala de aula? Tem alguma estratégia? Olha, para isso ficar bem claro, vamos lembrar o seguinte: os percursos são organizados em 3 áreas, que são texto, gramática e literatura, e dentro de cada uma dessas áreas, as questões estão agrupadas por conceitos diferentes. Ao todo, a gente tem 27 conceitos. Ora, de fevereiro até outubro, a gente tem pouco mais de 27 semanas letivas. Então, poderia dizer que dá para a gente organizar mesmo uma espécie de currículo com os percursos de preparação para o Enem, em que cada uma dessas páginas vai ser dedicada a uma semana de estudo a elas, por exemplo. Então, esse é um aspecto importante da gente ressaltar. Se a gente se organizar, a gente percorre os percursos como um todo. E o segundo aspecto é pensar que o percurso educativo ele está fundamentado principalmente na prática de resolução de questões, que eu acho que é o modo de preparação para qualquer concurso básico, ou seja, a gente
gente precisa encarar a nossa dificuldade, ir logo para a questão e perceber quais questões a gente acerta mais, quais questões a gente tem mais dificuldade de acertar, para poder organizar o nosso estudo e focar esse estudo na nossa dificuldade. Muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo e volte sempre. Tá certo, Ah, Lange. Obrigado você por mais um programa nosso. Então, não perde tempo e corre para o tvescola.org.br/percursos. Além de língua portuguesa, não esquece que já tem um percurso de matemática. Em breve, vão estar lá os percursos educativos de todas as disciplinas do Enem. Então, até lá!